Israel tem vivido as maiores manifestações populares de sua história, com centenas de milhares de pessoas tomando as ruas das principais cidades do país. Mas o que estaria por trás de toda essa revolta? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Uma série de protestos vem tomando conta das ruas de Israel nos últimos meses. As manifestações populares têm acontecido de forma ininterrupta há mais de 10 semanas e já são consideradas as maiores da história do país. Não se trata apenas de revolta popular. Israel vive uma crise política que já se alastrou para outros setores, como o ensino superior, os sindicatos e até mesmo os militares. As universidades foram fechadas e os alunos se uniram aos manifestantes, enquanto as centrais sindicais convocaram uma greve geral. Mas afinal de contas, o que está motivando toda essa revolta? Bem, tudo começou com uma proposta de reforma judicial promovida pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Essa era uma de suas principais bandeiras na campanha eleitoral que o reconduziu ao cargo no final do ano passado. Netanyahu é o indivíduo que mais tempo ocupou o cargo de primeiro-ministro de Israel, estando no poder entre 1996 e 1999, e depois entre 2009 e 2021. Tido como um político de direita, Benjamin Netanyahu se reelegeu com a promessa de emplacar uma pauta política conservadora. A sua ideia de reforma judicial, contudo, é bastante polêmica. Alguns meios de comunicação, inclusive, se referem a essa reforma como golpe judicial. Em resumo, afirma-se que as mudanças propostas por Netanyahu levariam a um enfraquecimento do judiciário e uma concentração do poder nas mãos do primeiro-ministro. Dentre outros pontos da reforma judicial, destacam-se as seguintes mudanças. Em primeiro lugar, os juízes da Suprema Corte de Israel passariam a ser indicados diretamente pelo governo. Hoje, eles são indicados por uma comissão mista formada por 9 membros. E em segundo lugar, os juízes da Suprema Corte perderiam o poder de anular leis que não estiverem de acordo com as leis básicas de Israel. O país não possui uma constituição formal, então essas leis básicas suprem essa função. Ou seja, os juízes da Suprema Corte do país perderiam o poder de declarar como não constitucional alguma lei que viesse a ser aprovada pelo legislativo. Diversos setores da sociedade notaram o perigo que esse tipo de medida pode causar, e vozes contrárias ao projeto se levantaram. Mesmo entre os militares, a oposição à reforma de Netanyahu é evidente, e uma grande quantidade de reservistas tem protestado de forma aberta contra o projeto. Por conta da pressão dos militares, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, pediu ao governo publicamente que fizesse uma pausa na discussão do projeto de reforma. Em função desse seu comentário, Gallant foi demitido de seu cargo por Netanyahu, algo que acirrou ainda mais os ânimos e inflamou os protestos nos últimos dias. Até mesmo o presidente de Israel, Isaac Herzog, que ocupa um cargo meramente cerimonial, se manifestou a respeito dessa questão. Segundo Herzog, a segurança, a economia e a sociedade do país estão ameaçadas por conta dessa reforma judicial. Ainda pesam contra Netanyahu diversas acusações de corrupção, coisa inédita em Israel em se tratando do cargo de primeiro-ministro. Além disso, até mesmo o governo norte-americano estaria preocupado com a possibilidade de que o governo israelense, detentor de um poderoso exército, assumisse uma postura mais extremista. Netanyahu, por sua vez, afirma que sua proposta de reforma judicial reflete o desejo do povo israelense, que o elegeu por conta de suas pautas conservadoras. De fato, existe uma considerável separação entre a população considerada centrista e secular e os ortodoxos, que defendem um posicionamento menos laico por parte do governo de Israel. Além disso, o primeiro-ministro afirma que sua reforma busca conter a atuação de juízes ativistas, além de equilibrar as relações entre o judiciário e o executivo. Por outro lado, muitos afirmam que esse tipo de medida comprometeria a democracia israelense por enfraquecer o sistema de freios e contrapesos. Esse sistema, que é tido como a base que garante a estabilidade de um governo democrático, busca alcançar um equilíbrio entre os poderes que constituem o Estado. No caso, o medo é de que o executivo termine por se tornar forte demais. Além disso, existe ainda o risco de que as medidas conservadoras de Netanyahu prejudiquem os cidadãos menos ortodoxos. O temor é de que essa reforma judicial
Judicial tire do Supremo sua função de defender o modo de vida da população que não se submete ao padrão conservador da ala ortodoxa do povo de Israel. A maior parte dos manifestantes, inclusive, pertence ao grupo dos chamados seculares. Ainda assim, existem também nomes fortes da direita e da ortodoxia judaica que se colocam contra o projeto de Netanyahu, por considerar que o primeiro-ministro foi longe demais nessa história. No fim das contas, Benjamin Netanyahu terminou por retroceder em sua decisão, anunciando uma pausa na tramitação da reforma no dia 27 de março. Ainda assim, a situação no país continua incerta e não é possível sequer afirmar que essa pausa vai conter o avanço dos protestos no país. Independente dos argumentos apresentados por ambos os lados, o fato é que esse tipo de coisa evidencia uma verdade que nós, libertários, conhecemos bem. O Estado sempre busca crescer, sempre procura ter mais poder. As reformas propostas por Netanyahu, caso aprovadas, terminarão por aumentar o seu próprio poder, beneficiando o governo e concentrando ainda mais decisões em suas mãos. Nesse caso, não importam os direitos fundamentais ou o que é melhor para a população israelense em geral. O Estado não se preocupa com essas questões triviais. Seu interesse é apenas aumentar o próprio poder. O que se esperaria de um governo tido como justo é que ele tratasse todos os cidadãos da mesma forma, respeitando seus direitos fundamentais. A verdade, porém, é que não existe governo justo. Essa expressão é um contrassenso. Governos sempre irão exercer o seu poder favorecendo determinado grupo ou determinada parcela da população em detrimento de todos os demais. A divisão social é um fato quando se trata de política, e nós brasileiros sabemos disso muito bem. Acontece que a melhor forma de se garantir o poder do Estado é dividindo a sociedade, privilegiando um grupo de pessoas e prejudicando as demais. Isso é terrivelmente injusto e vai totalmente contra aquela ideia de governo de todos para todos. Mas quem se importa? Como dito, o objetivo do Estado não é governar de forma justa os cidadãos, mas sim garantir o seu próprio poder às custas da sociedade. Ideologias, vertentes políticas e coisas do tipo são apenas um disfarce que busca esconder a mesma estrutura de domínio, controle e violência a qual chamamos de Estado. Não se trata de uma questão de ser de direita ou de esquerda, de ser conservador ou progressista, de ser religioso ou secular. Trata-se do modus operandi da máquina estatal, que foi concebida para se expandir às custas da sociedade, como um verdadeiro parasita. Não existe justiça no Estado, e não importa se o governo se diz conservador ou progressista, com matriz religiosa ou secular. No fim das contas, o Estado sempre vai agir em interesse próprio, no sentido de expandir os seus tentáculos e garantir seu próprio poder. Os protestos em Israel refletem o temor que parte da população do país nutre em relação à reforma do judiciário, certamente por terem consciência do risco que isso pode representar para sua própria liberdade. Talvez, nessa história, Benjamin Netanyahu tenha dado um passo maior do que a perna, e agora o seu governo termine por ficar fragilizado. Pode ser, porém, que seu apoio popular, refletido no resultado das urnas, seja suficiente para garantir sua permanência no poder e a aprovação de sua reforma judicial. Independente do resultado, contudo, podemos ter uma certeza: o governo de Israel sempre vai crescer e expandir a atuação do seu próprio poder. E não porque os políticos de lá são de direita ou ortodoxos, mas sim porque esse é o padrão em qualquer estado. Ele sempre vai aumentar de tamanho às custas do povo governado, parasitando a sociedade. Para esse fim, ele poderá usar qualquer desculpa, por exemplo, uma reforma judicial. No fim das contas, porém, seu objetivo será sempre o mesmo: aumentar o seu próprio poder. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!